Família, aqui quem fala é a Aikawa Responde aqui em mais um react canal. Eu me hoje apresentando pra você aqui um canal novo aí, pro canal dele. Não novo assim, tipo, novo assim, de react aqui pra nós, né? Aqui pra nós, que é o Johnny William. Ele fez um vídeo que eu achei interessante pra também, que é aquela coisa não é a lua. Eu fiquei interessado no que desgrama isso aqui, então nós vamos ver isso aqui, né? Então, se você gosta desse canal, ativa o sininho e let's go. Aquela coisa não é a lua. E aí, pessoal, tudo tranquilo com Canal vocês? novo aí, nunca vi. Seguinte, eu Tá passei vendo? por algumas situações complicadas Johnny recentemente. William. Situações essas que têm tirado minhas noites de sono e eu pensei que Mas talvez 25 eu minutos, mano, conseguisse essa dar um desgrama, tempo em bora ver, relação né? a isso tudo que aconteceu se eu contasse pra alguém. Então, senta aí no seu sofá, ou se não, deita aí na sua cama, fique bem confortável, pegue um chocolate quente e vem comigo que eu vou te contar o ocorrido que vem me infernizando há alguns dias. No dia 6 de junho de 2024 foi meu aniversário e, para comemorar, eu e meus pais fomos passar alguns dias na casa dos meus avós. Eles moram bem afastados da cidade grande, então nós acordamos cedo e Ué, fomos de o carro Upper. para lá. Chegamos lá cerca de 5 da tarde e o sol já estava se pondo. A casa dos meus avós é de madeira e fica praticamente no meio de uma floresta. Estava um clima agradável, aquele friozinho gostoso, sabe? Fazia um tempo que eu não visitava eles. Ao anoitecer, olhando para a lua brilhando no céu, lembrei-me de uma atividade que eu fazia quando mais novo nesse local. Quando mais novo, no período da tarde, eu sempre gostava de passear um pouco pela floresta, sozinho mesmo, sabe? Nunca foi uma área perigosa de fato. Ok. Nunca entendi exatamente o porquê de eu fazer aquilo, porém aquele ambiente mais rústico me trazia uma sensação Mas do de lado da Mind, mano. conforto e, bem, tomado pelas lembranças nostálgicas, eu vesti meu casaco, coloquei meu gorro e saí, sozinho, às 6h30 da noite. Tá. Pensei que ainda me lembraria do local, como nos velhos tempos, mas estava tudo diferente. Eu acabei me perdendo na floresta. Meu celular estava sem crédito, então eu não poderia ligar para os meus pais e nem pedir ajuda. Eu estava sozinho, com frio, no meio da floresta à noite. Pelo menos era o que eu pensava. Andando pela floresta, Tá. em alguns momentos eu comecei a ouvir sons de passos atrás de mim, mas sempre que eu me virava, não tinha nada. Tudo que eu via eram árvores, folhagens e gravetos jogados no chão. Então decidi continuar andando na esperança de encontrar a casa dos meus avós. Tentei me guiar pela lua, mas algo estava errado naquele dia. Me toquei que a lua parecia muito mais próxima do que o normal. Que estranho, eu pensei. E não só isso, como também mais iluminada. Pareceu até que ela estava de fato ali perto de mim. Encarei ela por alguns minutos e decidi tornar a andar, só que dessa vez filmando, sabe? Só por segurança. Eu não sabia, mas o que eu estava prestes a presenciar seria a coisa mais assustadora que eu já vi em toda a minha vida. Porque, bem, sabe aquela coisa lá no céu? Então, ela não era a lua. Ok. Ok. Eu não consigo, eu tô conseguindo ver. Nossa, tá muito ruim. Eu... Meu Deus, eu não consigo ver nada. Meu Deus, que isso?
Mas o que? Eu não faço a menor ideia de que era aquela. Que pariu, o que foi aquilo? Parecia algum tipo de demônio gigante que fugiu do inferno, ou sei lá. Caraca, nunca corri tanto na minha vida. Eu acabei deixando meu celular cair no processo e, por algum milagre divino, finalmente consegui encontrar a casa dos meus avós. Rapidamente entrei em casa e bati na porta com tudo. Estava tremendo e suando frio. Meus pais e meus avós estavam na sala super preocupados comigo. Perguntaram onde eu tinha ido e o que havia acontecido para eu estar tão nervoso daquele jeito. No mesmo momento, eu contei tudo o que havia acontecido. Disse que tinha apenas ido passear e que acabei me perdendo na floresta. Disse que encontrei um monstro de uns 15, 30, 40 metros de altura, ou sei lá quantos metros tinha aquela coisa. Disse que ela tinha um corpo humanoide escuro e que sua cabeça brilhava como se fosse a lua. Parecia até algum tipo de disfarce, algo do tipo que ela talvez usasse para enganar suas presas, eu não sei. Eu contei absolutamente tudo e, apesar de preocupados, meus pais e meus avós eram extremamente céticos e, ao ouvirem minha história, ficaram incrédulos e super chateados com a minha pessoa. Disseram que estavam desapontados com as minhas atitudes e com as minhas mentiras. Eles achavam que eu tinha fugido para me drogar e que estava sob efeito de alucinógenos. Eles então acabaram me pondo de castigo, me proibindo de passear sozinho novamente. E apesar de eu ter subido irritado para o meu quarto e ter deitado na minha cama para dormir, eu não iria fingir que aquilo não tinha acontecido. Eu sabia muito bem que o que eu tinha visto não era nenhuma mentira e muito menos uma alucinação. No dia seguinte, acordei bem cedo e tentei ir até o local onde eu supostamente teria perdido meu celular. Por sorte, eu o encontrei lá. Fui cedo, pois, além de não querer voltar lá à noite de jeito nenhum, pensei que a tal criatura não atacasse de dia. Parti do pressuposto de que se ela se disfarçasse de lua, ela buscaria caçar suas presas apenas no período da noite, já que poderia se camuflar na escuridão no meio das árvores e se passar pela lua. Não tenho certeza se essa teoria estava certa ou se eu apenas tive sorte, mas eu recuperei o celular e retornei em segurança para a casa dos meus avós antes mesmo de qualquer um naquela casa acordar. Rapidamente eu fui olhar nas gravações e lá estava, o registro da criatura. Comecei a me tremer no mesmo instante em que a vi. Ela era imensa, monstruosa e aterrorizante. Pensei em mostrar essa gravação para os meus pais e para os meus avós, mas logo desisti da ideia. Conhecendo eles provavelmente pensariam que aquele era um vídeo falso e que eu estava tentando fazer de tudo para os enganar, e eu provavelmente ficaria 1 ano de castigo, sem poder sair com meus amigos e etc. Então decidi compartilhar aqui com vocês. Desde aquele dia, eu nunca mais vi a tal criatura, mas a imagem de sua face ainda permanece na minha mente e, principalmente, ainda continua registrada no meu celular. Então farei de tudo para alertar as pessoas que eu consigo. Que porra fala? Que porra é essa, mano? A lua. Eu não desejo isso pra ninguém, pessoal. De verdade. Foi horrível. Ok. Eu estava sendo perseguido e eu senti que... Eu senti como se eu fosse morrer a qualquer instante. Tá bom, Jones. Já entendemos. Eu não consigo mais sair à noite. Eu só quero observar a lua no céu porque eu sinto que... Eu sinto como se ela estivesse me observando de volta e eu tenho tido pesadelos com aquela coisa. Eu tenho... Ok. Desculpa, eu apenas precisava desabafar sobre isso. Então, bem, se você estiver caminhando sozinho à noite e notar uma luz forte te seguindo, se você ouvir passos e quando se virar não ver absolutamente nada, a não ser a lua brilhando toda a sua beleza no céu, corra. Aquilo brilhando no céu não é a lua. Não é a lua. Um vídeo pro Johnny. Começando por Magical e Bonnie. Agora fiquei com medo. Fiquei com medo das gramas, viu? Porreta. Isso não é a lua. This is the moon. That is... Vamos lá que hoje vai ser interessante. Eu estava scrollando pelo Reddit de madrugada quando, de repente, encontrei esse post. Esse post não tinha sequer uma curtida e o perfil do dono não tinha nenhum seguidor. E ainda assim,
esse simples post chamou a minha atenção. O dono desse post relata estar bastante perturbado com alguns eventos que aconteceram recentemente com ele, e ao longo do post ele descreve esses eventos. Não sei exatamente por que eu me interessei tanto pela história desse rapaz, mas algo nela me atraiu. Talvez o título? Fake Moon? Ou A Lua Falsa? Não sei. Mas eu com certeza fiquei muito interessado em ler o relato dele e, honestamente, eu esperava que fosse ser mais um daqueles posts genéricos de adolescentes reclamando dos seus pais, da escola, de suas vidas e de meio mundo. Eu esperava por isso. O que eu realmente não esperava de jeito nenhum fosse que ao fim do relato eu ficaria com medo. Sim, medo. Não estava entendendo o título do post e nem qual seria a relação da lua ou da lua fake com a história, até o momento da gravação. Meus amigos, o que foi aquilo? Aquilo foi de arrepiar. Agora, tudo fazia sentido. A tal lua falsa era na verdade uma criatura que se passava pela lua. Essa revelação me deixou em choque. Saber que ele estava sendo seguido e observado aquele período todo onde ele estava perdido na floresta pelo que ele pensava ser a lua foi aterrorizante. Esse post me deixou assustado, com medo e, acima de tudo, pensativo. Pensativo pois, algumas vezes quando eu chegava mais tarde em casa, eu sentia sim que estava sendo seguido e observado por algo. Ah, normal, Johnny. Todo mundo sente isso. Não. Vai por mim. Não sente. Era diferente. Era como se eu conseguisse ouvir alguém me seguindo e, quando me virava, estava só nas ruas à noite. Era medonho. E, de certa forma, essa história meio que responderia esse sentimento. Até porque não teria sido um sentimento ou uma mera sensação. Teria sido real. Estaria, de fato, sendo observado. Essa história me chamou a atenção e eu fui atrás para ver se encontrava mais relatos de pessoas falando se já viram essa suposta criatura e nada. Eu passei dias procurando sobre e não encontrei absolutamente nada. Nem um post sequer. Eu já tinha desistido disso. Até que, finalmente, depois de muita procura, andando pelo Twitter, eu encontrei uma única pessoa. Pessoa essa que não só já havia comentado sobre já ter visto essa criatura, como também comentava com frequência sobre. Seu perfil era quase que dedicado a isso. Digo mais, essa pessoa parecia até ter algum tipo de fascínio por essa criatura. Vejam só, o perfil que eu encontrei foi desse rapaz aqui chamado Michael Rumstead. Eu não sei como que pronuncia, foi mal. Esse perfil relativamente pequeno, ele posta algumas artes dele, divulga o seu trabalho e tudo mais. E olha só que interessante, diferente do primeiro rapaz que vimos que ficou perturbado por ter visto aquela criatura, Michael ficou fascinado e até mesmo obcecado por ela. Essas últimas semanas, lembrei-me de uma memória que antes estava perdida nas minhas lembranças. Lembrei que quando tinha entre 6 e 7 anos de idade, voltando de uma viagem de carro com a minha mãe à noite, passando por um bosque, eu havia visto uma criatura se movendo rapidamente entre as árvores na escuridão. Lembro que ela era grande, com um corpo escuro, e seu rosto era perfeitamente esférico e brilhava forte em amarelo. Vendo de relance, parecia a lua. Lembro também que ela parecia ter um sorriso grande em seu rosto. Era um sorriso estranho e ameaçador. Sei que logo depois de ver essa criatura, eu caí no sono e só acordei no dia seguinte para ir para a aula. Nesse dia, a professora nos pediu para criar uma historinha sobre algum assunto, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi o que eu havia visto naquela madrugada. Nesse ponto, eu já achava que tinha apenas sonhado com aquilo e, sinceramente, até hoje não sei ao certo se foi realmente um sonho. Mas criei uma historinha em cima disso e entreguei para a professora. Tirei um a mais. Obviamente eu perdi essa historinha, mas com alguns pequenos rascunhos de memórias enfraquecidas em minha cabeça, tentei recriar o que eu havia visto / sonhado naquela madrugada e o que eu havia escrito no dia seguinte com apenas 7 anos de idade. É claro que não vai estar exatamente igual, até porque uma criança de 7 anos de idade não saberia muitas coisas sobre um satélite natural de um planeta molhado. Vou deixar bonitinho pro post. Mas foi algo mais ou menos assim. E aí ele nos mostra a ilustração que ele fez baseada em sua lembrança de infância, seguida de um texto que ele fez sobre, que eu irei ler para vocês. Bora. Vá. A lua parece maior para você no horizonte? Esse globo brilhante e baixo, passando por entre as árvores em sua viagem noturna para casa, parece maior e mais próximo do que quando está bem acima de nós, não é? E esta grande lua cheia parece ter um efeito estranho sobre nós. Nos faz fazer coisas estranhas. Mas a lua não é maior no horizonte. Não fica maior. Não chega mais perto. Na verdade, ela está cada vez mais longe.
A Lua está se afastando de nós a uma taxa de cerca de 1,6 polegadas por ano. Isso é 3 vezes mais rápido que suas unhas crescem. E depois que você morrer, suas unhas continuarão a crescer e a Lua continuará ficando mais e mais distante. Então, por que a Lua no horizonte parece tão próxima? É, né? Por que esse fenômeno tem sido observado há séculos em todas as culturas do mundo? Talvez seja apenas uma ilusão, às vezes. Mas por que isso nos faz sentir assim? Por que isso nos faz agir dessa maneira? Porque parece estar nos seguindo, como se estivesse se aproximando. Bem, isso não é a Lua. Isso não é a Lua. É aí que tá. Eu sei. Bem bizarro. Michael diz não saber ao certo se ter visto aquela criatura foi algo que realmente aconteceu ou se foi apenas a imaginação de uma criança de 7 anos de idade com sono. Se eu não tivesse visto o que eu vi até aqui, eu diria que aquilo obviamente não aconteceu de verdade. É loucura acreditar nisso. Realmente, é loucura. E essa é a parte mais triste da história. Ok, Johnny, ele fez uma arte baseada nas suas lembranças, um textinho sobre a lua e só. Onde exatamente está a parte do fascínio que você falou? Então, o que acontece? Depois desse post, Michael seguiu normalmente postando as suas artes no Twitter. Tudo parecia tranquilo. Pensei até que ele tinha apenas visto o relato do rapaz que comentamos no início e quis criar uma arte em cima disso. Quem sabe? Isso é totalmente possível. Até que, de repente, às 3 da madrugada, Michael faz um post em seu perfil. Eu vi ela! Eu vi! Aquilo não tinha sido um sonho. Ela é real. Que pariu. Eu estava vendo alguns vídeos de gatinhos no YouTube antes de dormir e quando olhei pela janela, vi ela me encarando com aquele mesmo sorriso que eu me lembro de ter visto há 14 anos atrás. Estou tão feliz em saber que ela é real. Isso é insano. Ela existe, galera. Ela existe. Nesse ponto da história, os seguidores dele achavam que Michael estava apenas entrando no personagem, sabe? Como se ele estivesse apenas tentando contar uma historinha de terror sobre suas criações para que seus seguidores ficassem mais imersos na ambientação da sua arte. Quer dizer, quem iria realmente acreditar em uma bobagem dessas? Não é mesmo? Só que daí em diante, as coisas só pioraram. Essa noite, a criatura dormiu em cima do meu telhado. Pode parecer loucura, mas estou começando a achar que ela gosta da minha companhia. De alguma forma. A cada post de Michael sobre o assunto, as artes iam ficando cada vez mais preocupantes. E não só as artes, como também a saúde mental de Michael. Eu e meus pais fomos acampar por alguns dias. Ela nos seguiu durante toda a viagem e ainda bem que já estava anoitecendo. Assim ela poderia se camuflar na escuridão. Ela também ficou nos vigiando a madrugada inteira. Acho que ela realmente gosta de nós. Ela passou o Natal conosco. Isso não é legal? O perfil de Michael, de pouco em pouco, foi se tornando uma agenda, onde ele registrava as cada vez mais frequentes aparições da criatura. E também algumas coisas que ele dizia ter ouvido a criatura dizer que faria. Michael chegou até mesmo a pegar um caso criminal real que ocorreu em sua cidade, só para tornar aquilo mais real, de acordo com seus seguidores. Ele dizia que foi o que sumiu com as crianças. Ele fazia de tudo sobre a criatura em forma de suas artes. Ou quase. Meu pai me pediu para ir ao armazém e pegar um serrote para ele. Eu sabia que ela estaria lá, me vigiando, entre as árvores. Ela sempre estava lá. Ela era tão engraçada. Como de costume, eu fui ver a arte que ele fez baseado nesse momento. Ele sempre fazia isso. Só que, dessa vez, algo estava diferente. Isso foi de arrepiar. Isso não é uma arte. Isso é uma fotografia real. Se ainda te restavam dúvidas sobre a veracidade disso tudo, aí está. A partir daqui, Michael passou a postar fotos reais da criatura. Ela é tão linda, não é? Mas isso não durou muito. Essa madrugada foi bem estranha. Ela estava em 4 patas e parecia muito agitada. Eu nunca tinha visto ela assim antes. Ela nem mesmo falou comigo. Ficou apenas lá em cima do meu telhado. O que será que houve? Será que foi grave? Michael, com toda certeza foi grave. Esse foi o último post do perfil de Michael Runstead. Depois disso, ele nunca mais postou nenhuma arte. Seu perfil foi abandonado.
e eu tenho uma leve impressão de que sei o porquê disso. Os posts de Michael foram o que me fizeram querer fazer esse vídeo. Não conseguimos muitas informações com aquela gravação do primeiro rapaz, mas as anotações, artes e imagens de Michael sobre a criatura foram extremamente excepcionais para que nós pudéssemos compreender ela. Então agora, finalmente, vamos falar dela. Tá. Criatura que finge ser a lua. Bom, agora entendeu que desgrama é essa bexiga. Ok. Mano, tá bem interessante isso Até aqui, agora, viu? podemos dizer que temos um relato, juntamente de uma gravação sobre a criatura e uma experiência que uma pessoa passou com ela por um Tá. bom tempo. Eu analisei bem essas escassas informações e evidências que temos sobre essa criatura e cheguei a algumas conclusões. Vamos lá. O que é essa coisa? Um bicho dos Essa infernos. coisa é uma criatura humanoide gigante que apresenta um corpo escuro e que pode aparentemente controlar a bioluminescência de seu crânio. Na maioria das vezes ela aparece com sua face brilhando em um tom amarelado, mas em alguns casos seu brilho está mais fraco, ou até mesmo, de acordo com uma das artes de Michael, sem nenhum brilho. De onde veio essa coisa? Não podemos dizer ao certo de onde ela surgiu ou de onde veio, mas podemos dizer onde ela geralmente fica. Com base nos dois relatos, podemos deduzir que a criatura tem uma preferência por florestas, e isso até que faz sentido, já que poderia ser melhor para o seu disfarce e camuflagem. Ela pode sim se locomover por locais mais abertos sem demonstrar problemas, como já apresentado antes, mas creio que ainda assim ela prefira florestas densas e afastadas da cidade grande. O que essa coisa quer? Podemos dizer que, assim como todo animal selvagem, ela quer apenas sobreviver. Pelo visto, a criatura se alimenta de seres humanos, por isso dos ataques. Mas eu ainda vou além. Creio que por trás dessa caça aos humanos, ela também se entretém com o sofrimento que ela proporciona aos mesmos. Ela poderia ter matado o rapaz do primeiro relato se quisesse, mas não matou. Por quê? Talvez, e só talvez, a criatura goste de manipular as suas presas. Maldito. Deixá-las com medo. Que maldita. Talvez não seja apenas um entretenimento. Quem sabe isso não deixa a carne da presa mais saborosa, como se o medo fosse o tempero especial. Talvez a presa precise estar num certo nível de medo para que seja saborosa para a criatura. E por isso não atacou o primeiro rapaz. Ou ele só teve a sorte de conseguir fugir mesmo. É uma possibilidade. Sem contar que Michael não aparentava ter medo da criatura. Muito pelo contrário. Ele até dizia que ela falava com ele. O que me leva a pensar, será que a criatura realmente falava? Porque aí ela não seria uma criatura selvagem, e sim um ser consciente, que tem consciência de suas ações. Ou era apenas um delírio de Michael? Será que, né? além do medo, a criatura não gosta também do sentimento de traição da presa antes de ser devorada? Não sabemos, e espero que nunca tenhamos a oportunidade de saber. Uma criatura que se disfarça de lua para atrair suas presas e devorar suas vísceras. Nunca vi algo tão estranho e real ao mesmo tempo. Isso dá medo. Isso dá medo, No realmente. último post de Michael, eu encontrei esse comentário aqui de um rapaz que dizia ter estudado sobre a criatura e reunido algumas dicas de sobrevivência a ela. Não sei se são confiáveis, mas por via das dúvidas, decidi compartilhar. Quem sabe? Isso pode acabar salvando a vida de alguém. As dicas de sobrevivência são: tranquem bem suas janelas, ainda mais se sua casa for próxima de uma floresta. A criatura gosta de observar por elas. Evite olhar fixamente para o rosto da criatura. Você pode acabar ficando desnorteado e apresentar alguns rápidos delírios. E isso não seria bom, ainda mais se você estivesse correndo dela. Não use lanternas. Ela odeia que brilhe mais que o seu rosto. E, por fim, cuidado. Não fique gastando seu tempo e pondo sua vida em risco, olhando a lua lá no céu, com a sua beleza imensa. Além de perigoso, isso é uma atitude burra. Até porque aquilo lá no céu, Não é a lua. infelizmente, não é a lua. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Calminha, Esse calminha. vídeo foi De bom. muito bacana de se fazer. Realmente, foi Não, muito bacana. Nada disso é verdade, se ainda restava alguma dúvida. Eu criei toda essa história de posts, relatos, gravação, artes, etc. O perfil do Michael Rumstead realmente existe, e ele é o criador dessa criatura. Mas é só isso. Ele apenas fazia as artes. Eu que criei toda essa lore por trás. Ou quase. Eu conheci essa criatura pelo canal do Brazilian Nightmare.
e grande parte da história foi criada por ele, na verdade. Como, por exemplo, as dicas de sobrevivência e tudo mais. Eu apenas criei as contas no Reddit e no Twitter para publicar o que eu precisava para o vídeo. Aliás, eu acabei sendo banido do Twitter enquanto fazia as publicações me passando por Michael Rumstead. Eu até tinha deixado na bio que era apenas para um vídeo, mas acho que o Titio Magic não gostou muito da ideia não, viu? Os créditos de tudo que eu usei aqui estarão na descrição, beleza? O vídeo que me fez conhecer essa criatura e também a real inspiração para mim fazer esse vídeo. O criador da criatura, que é um dos meus artistas favoritos atualmente, e também o criador da animação 3D que eu utilizei no início, que eu simplesmente amei a estética. Magical Bunny. Acho que eu falei tudo Mito, que eu tinha pra dizer. Porreta. Muito obrigado a você que me ouviu até aqui e que gostou de toda essa mini historinha que eu criei. Mini história, né? Aí, muito boa. No próximo vídeo. Muito bom. Cara, muito bom esse canal, velho. Muito braba, mano. Palmas. Caraca, Johnny William, meu irmão. Palmas. Cara, foi criativo, viu? Muito criativo. O cara criou, mas não criou a lore, né? Então, tá aí, meu irmão. Muito bom. Tá aí mais um vídeo visto. Sendo esse aqui que é... Aquela coisa não é a lua. A view by da história foi esse aqui, que foi o do canal que falou, né? That is a moon, né? Que isso não é a lua, quando a lua não será. E a animação 3D foi o The Moon Analog Horror, né? Então, muito bom. Espero que tenham gostado aí. Deixe comentário o que acharam dessa história. E até uma próxima.